De Sangue e Cinzas foi o quarto livro do projeto. Ele foi indicado pela Bookgram Nat, do @naemleituras. Ela, na verdade, me indicou um spin-off da série. Só que eu pensei, como é que eu vou ler um spin-off se eu não conheço nada nem do universo, nada da história? Pensei, bom, então vamos começar com De Sangue e Cinzas. Foi uma leitura um pouco peculiar, assim eu diria. Mas vamos falar um pouco mais na frente. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. E antes de continuar, eu quero pedir para você, caso não seja inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para receber notificações dos próximos vídeos e compartilhe com algum amigo caso goste de livros também. Tá ok? Tudo feito? Pronto? Então, bora pro vídeo. De Sangue e Cinzas foi publicado aqui no Brasil em 2021 pela editora Galera Record. Ele teve até um prêmio, Goodreads Awards, alguma coisa assim, lá nos Estados Unidos no ano passado. Mas eu achei engraçado que foi na categoria romance, não foi na categoria fantasia. Não entendi por quê. Porque ele se trata mais de um livro de fantasia. Tem romance, mas seria um livro de fantasia com romance. E segundo a autora, ele vai ser uma série de 15 livros entre a história principal e spin-off. Então, muita coisa aguarda quem continuar lendo a série de Sangue e Cinzas. A história é toda narrada pela Pop. Então, fica aí essa dica, fica isso na cabeça de que é narrada pela Pop. Tudo bem. Ok? Porque é o seguinte, a Pop, ela passa a vida inteira dela, desde criança, sendo preparada para a ascensão. Ela vai ser entregue aos deuses, ela é a donzela, então ela tem que permanecer virgem, ela é educada, então ela sofre não, eu acho que eu diria que ela passa por vários treinamentos, várias responsabilidades que uma donzela deve ter. O único problema é que ela não tem opção de escolha. Ela não quer, ela pensa em como seria a vida dela se ela não fosse a donzela. Ter a opção de poder escolher, de não ser a donzela. Ela queria ter isso, mas ela não pode. Existe uma intriga na história sobre os ascendidos, tipo um povo, sabe, que cria a Pop desde criança, que educa ela, que cuida dela desde criança, e os Atlantes, que são meio que inimigos mortais. O que é narrado pela Pop é que os ascendidos são pessoas frias, mas que ajudam ela e tudo mais, e que os Atlantes são monstros que sugam o sangue das pessoas, transformam essas pessoas em uma espécie de lobisomem. Pelo menos no De Sangue e Cinzas não é descrito muito bem como é que é esses monstros, eles chamam de vorazes. Eu entendi como se fosse um lobisomem. Posso ser que esteja errado, mas foi isso que eu entendi. Um desses monstros atacou o pai, a mãe, a Pop e o irmão dela enquanto eles estavam meio que fugindo ali na floresta. Então ela acaba perdendo os pais para esses monstros. Então ela culpa os Atlantes de terem criado um monstro que matou seus pais, deixando ela e o irmão órfãos. Por algum motivo, ela foi atacada, mas por algum motivo ainda desconhecido. Ela sobreviveu ao ataque, saiu disso com poderes, que até então é sobre questão de sentimentos, principalmente raiva ou medo. Por conta disso, os ascendidos falam que por ela ter sobrevivido, por ela ter esses poderes, foi escolhida pelos deuses para ser ascendida como uma donzela. Então, por ela ser considerada donzela, ela tem que usar um véu que cobre o rosto, ela não pode conversar com todo mundo, são poucas as pessoas que podem ter o convívio com ela, são poucas as pessoas que podem ver ela embaixo, como ela é debaixo do véu, e ela meio que foge disso. Ela é uma donzela, mas ela é uma donzela durona. Ela aprende a lutar, ela aprende a guerrear. Tem um carinha lá que agora eu não me lembro o nome, mas que é muito... Ela tem ele como se fosse um pai. Ele ensina ela a lutar com uma espada, com uma adaga. Ela anda com uma adaga amarrada na coxa.
Ela é daquele tipo de menina que você olha, você acha que é a menina fofinha, menininha. Parece que vai quebrar de porcelana, mas por dentro ali, por trás do véu, ela é aquela mocinha durona. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então aparece um tal de Senhor das Trevas, que segundo os Ascendidos, numa outra oportunidade, quando houve uma outra donzela antes da Poppy, ele conseguiu pegar essa donzela e matá-la. Então fica nessa coisa de tem alguém querendo me sequestrar, tem alguém querendo me matar, e surge aquele cara moreno, alto, musculoso, o tal de Hawking, eu vou chamar de Hawking, foi assim que eu entendi a pronúncia do nome dele, que vai proteger ela a todo custo. E aí começa a desenrolar a história. Ai, que delícia! E é aqui que a história começa a ficar confusa. Como eu disse lá atrás, o livro é narrado por quem? Pela Poppy. Então, assim, eu como leitor, o que eu espero de um livro de alta fantasia, onde é me apresentado um mundo novo, com uma ambientação, com tudo novo, eu espero um mínimo de descrição sobre esses seres, certo? Porém, não se tem isso. A Poppy, eu achei ela muito bobinha, muito acreditando em tudo que os Ascendidos contam para ela. Então, num determinado momento, quando há o plot, a revelação de tudo, até a própria Poppy fica meio que perdida. E eu fiquei junto. Vou dar um exemplo aqui da primeira confusão que eu tive no livro, já com acho que uns 30% do livro, que é em relação ao ritual e à ascensão. Já digo aqui para vocês que são duas coisas totalmente diferentes. No livro, Poppy fala, eles estão arrumando as coisas para o ritual. E eu penso, bom, ela não citou nada sobre o que é esse ritual. Então, penso eu que é o ritual de ascensão. 2 páginas depois, ela fala, ou alguém fala com ela, que a ascensão dela vai ocorrer daqui a um tempo, em outro local. Eu fiquei, ué. Então, é o ritual? Não é o ritual? O que é o ritual? Eu como leitor, e acho que todo mundo, só fica sabendo o que é o ritual quando o ritual acontece. Então, assim, eu particularmente, eu tive que pedir ajuda de gente que já leu. Eu perguntei pra Nath, perguntei pro, acho que o Gabriel, perguntei pra mais pessoas. Falei, gente, vocês que já leram esse livro, vocês que são fã desse livro, me tirem essa dúvida, porque eu tô confuso. Eu tô tentando entender. A Poppy não fala, ela não dá a descrição do que é essa merda, e eu tô confuso. Aí que eles me falaram, eu falei, tá, não, aí entendi. Aí eu consegui fluir a leitura. Mas, poxa, custava a autora colocar isso, custava a Poppy, pelo menos, tipo assim, a Poppy não sabe, porque realmente foi a primeira vez que ela participou do ritual e tal. Beleza. Então, pelo menos coloca a Poppy perguntando pra alguém como é que é e a pessoa descrevendo pra ela. Pra nós, leitores, entendermos o que é esse tal de ritual e não confundir ele com a ascensão. E assim, um outro problema que eu tive com esse livro, e que eu acho que foi por isso que a maioria do pessoal, principalmente quem ama fantasia, teve um certo probleminha com esse livro, teve gente que deu 2 estrelas para esse livro, teve gente que abandonou esse livro, foi com relação às cenas de ação. As cenas de ação, a gente espera muito das cenas, porém ela tem um erro grave, tanto de continuação da própria cena, como de descrição, eu vou dizer assim, que é a descrição da posição de cada personagem na cena. Porque uma hora eu li assim, não, o cara foi atingido, ele está no chão. No parágrafo seguinte, ele está simplesmente em pé, encurvado, com a mão no peito. Eu falei, bom, peraí, ele levantou, ele não caiu, ou ele levantou e depois ele caiu, depois levantou, tá vendo? Até para falar que eu tô me confundindo, porque no livro não é bem descrito isso. As cenas de ação ficaram muito pobres na questão de descrição, tanto de posição de personagem, quanto de continuação. A descrição da cena em si ao redor estava excelente, isso eu não posso mentir. Eu consegui vislumbrar a cena toda ao redor. Agora, com relação ao movimento de cada personagem, o que ele está fazendo, onde é que ele estava, não sei o que, eu me perdia fácil por falta de detalhe. Infelizmente, eu vou ter que pontuar isso aqui, não vai ter como deixar passar, não.
Um ponto muito positivo que eu tenho que pontuar, que eu tenho que parabenizar nesse livro, é a construção de mundo. Eu sei que eu disse lá no começo que a construção de mundo estava muito confusa, estava muito escassa e tal, mas é tudo por conta da Poppy. A Poppy, ela não sabe toda a verdade, ela só descobre a verdade no final. Então, quando ela descobre a verdade, quando dá aquela chuva de plots no final, que eu acho que a partir dos os 2 últimos capítulos, se eu não me engano, tem um plot atrás do outro. Então, assim, é muito bom. Ali eu consegui ver qual é a construção de mundo que a autora quis colocar. Ok, volto a repetir. Entendo, era a visão da Poppy, ela queria isso para o leitor, ela queria que a gente pensasse, visse tudo com os olhos da Poppy. Ok, mas eu penso assim, poxa, já que ela era uma garota, ela é descrita, né, em várias cenas como uma garota esperta, como uma garota ardilosa, sabe, como uma garota sagaz. Poderia pelo menos colocar ela ali questionando algumas coisas, percebendo alguma coisa de errado aqui e ali. E não, ela simplesmente aceitou tudo que os caras estavam falando pra ela como certo e foi. Eu fiquei assim, gente, mas tá certo isso? Passada. Foi. Gente, não sabia disso não. Foi. As cenas quentes do livro, eu consegui ver bem assim aquele conflito que a Poppy tinha interno para ela pensar, não, eu não posso pensar nisso, eu não posso desejar isso, eu sou a donzela, eu fui escolhida pelos deuses e aquilo. E o Hawking também não facilitando para ela, ele tá sempre ali se insinuando, fazendo ela questionar tudo. Essa construção que teve ali dessas cenas, tanto das cenas de provocação, quanto das cenas, vamos colocar assim, além de ser muito bem descritas, eu acho que posso falar assim, sem dar muito spoiler, sem tomar nenhuma problema com o YouTube, mas eu diria que foram bons, muito bons, pode assim dizer. Ui, que delícia! Bom, como eu disse, é um esquema de pirâmide. Para quem, assim como eu, é fã de Cassandra Clare, é fã de fantasia com vários livros, eu gostei do livro em si, como um todo, tirando esses 2 pontos, que infelizmente me fez não favoritá-lo e também tirar alguns pontinhos desse livro, mas o final dele me fez questionar em 2 pontos. O primeiro é sobre o Hawk, porque o Hawk sempre fica chamando ela de princesa, princesa, princesa. Eu fico pensando, gente, será que ele não sabia desde o começo o que é apresentado pra gente no final? Porque nessa questão, eu pensei, bom, vou precisar ler o segundo para poder entender isso daí melhor. O segundo ponto é a Poppy, porque ela cresceu a vida inteira achando que uma coisa era verdade, era aquilo que era verdade, e do nada descobri que ela é diferente, tudo é diferente, e ela pensa muito no irmão, ela fica pensando, será que o irmão dela sabia ou não? Eu fico até pensando se o irmão dela realmente está vivo. Foi uma questão aí que ficou me puxando ali para poder pegar o volume 2, para continuar a série. Para a gravação. Bom, como eu disse, eu não favoritei de Sangue e Cinzas. Eu, no final, acabei dando 4 estrelas, mas deixa aqui registrado que eu vou continuar lendo essa série. Porque a gente gosta de fantasia, a gente gosta de esquema de pirâmide, e ele terminou de um jeitinho que me deixou querendo um pouco mais. Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Vou pedir novamente para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e recomenda para um amigo, que isso ajuda a gente pra caramba. Tá ok? Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Débora, a gente não é o que a gente quer ser. A gente é o que a gente consegue ser. E a gente quer ser muito. Eu queria ser tão melhor do que eu sou, mas eu sou o que eu consigo ser. De fato, é isso.